Agora vamos às propriedades. Bem, o que acontece quando eu tenho um produto de potências com a mesma base? Vamos primeiro pensar em um exemplo. O que seria 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 3? 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Tem dois fatores 2. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 3 fatores 2. Então, a gente tem aqui 2 fatores 2. E a gente tem aqui mais 3 fatores 2. Então, a gente tem no total quantos fatores 2? 2 mais 3, 5 fatores 2. Ou seja, 2 elevado a 5. O que a gente tem que analisar aqui é o que fez esse expoente ser 5. Esse expoente é 5 porque aqui tem 2 fatores 2 e aqui tem 3 fatores 2. Então, a gente ficou com um total de 2 mais 3 fatores 2. E essa é a propriedade. Quando eu tenho aqui uma base que não é nula e eu tenho aqui dois expoentes, olha, inteirinhos, bonitinhos, e eu quero multiplicar essas duas potências de mesma base, basta que eu repita a base continua a mesma, é claro, e some os expoentes. Agora, e se eu quiser dividir potências de mesma base? Bem, vamos escrever isso como uma fração. 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 fatores 2. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, são 3 fatores 2. Nota que a gente pode aqui dividir em cima e embaixo por 2, que vai cancelar um fator. Dividir em cima e embaixo por 2, que vai cancelar mais um fator. E dividir em cima e embaixo por 2, que vai cancelar mais um fator. E aí vão sobrar 2 fatores 2. Por que sobraram 2 fatores 2 exatamente? Porque a gente tinha 5 fatores 2 em cima e 3 embaixo. Os 3 de baixo a gente consegue cancelar com 3 dos 5 de cima. E aí sobram 2. Ou seja, em geral, quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, basta que eu repita a base e diminua os expoentes. E se eu tiver a potência de uma potência? Eu tenho uma potênciazinha, ela é entre parênteses, e eu elevo ela a uma outra coisa. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 ao cubo à quarta. 2 ao cubo à quarta são 4 fatores 2 ao cubo, ou seja, é 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. E aí a gente pode usar a propriedade 1 para entender que isso vai ficar 2 elevado a 3 mais 3 mais 3 mais 3. Só que essa soma sucessiva de um número por ele mesmo pode ser expressa por um produto. Eu posso dizer que isso é 2 elevado a 4 vezes o 3. Ou seja, 2 elevado a 12. O que aconteceu aqui? Por que esse expoente ficou 12, né? Esse expoente ficou 12 porque a gente somou m com m com m com m n vezes. Ou seja, em geral, a gente pode dizer que a elevado a m elevado a n fica a elevado a m vezes o n. Agora, e se eu tiver um produto e quiser elevar esse produto a uma potência? A regra, gente, é que você tem que elevar todos os fatores a essa mesma potência, ou seja, a elevado a m vezes b elevado a n. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 vezes 3 ao quadrado. 2 vezes 3 ao quadrado, eu posso fazer 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9 e isso dá 36. Será que tá certo? Vamos checar? Como assim? Bem, o 2 vezes 3 está dentro do parênteses, então eu poderia fazer o produto primeiro. 2 vezes 3 dá 6. Quanto é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6, que dá de fato 36. Ou seja, eu posso elevar os dois fatores ao quadrado em vez de multiplicar primeiro e depois elevar ao quadrado. Aí você pode perguntar para mim, mas para que eu vou fazer isso se eu posso simplesmente multiplicar o 2 pelo 3 primeiro? Bem,
Nesse caso, os dois números que estão aqui, você tá vendo quais são, mas e se eu tivesse uma incógnita, né? Aí eu preciso saber que propriedade aplicar para eliminar esse parêntese. Bem, e na divisão? Na divisão vai acontecer exatamente a mesma ideia. Como a gente inclusive já viu na aula de potência, quando você leva uma fração a um expoente, você vai fazer a fração vezes ela mesma, vezes ela mesma, vezes ela mesma, m fatores, não vai? Com isso, o numerador vai ficar a vezes a vezes a vezes a vezes a, m fatores, ou seja, a elevado a m. E o denominador vai ficar b vezes b vezes b vezes b, ou seja, b elevado a m, m fatores. Por exemplo, aqui, vamos fazer um teste para ver se isso dá certo. Se realmente eu posso elevar os dois ao quadrado e ter o mesmo resultado. Eu posso aqui dizer que isso é 10 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. E aí, 10 ao quadrado, eu sei que dá 100, que é 10 vezes 10, e 2 ao quadrado dá 4. 100 dividido por 4 dá 25. Vamos checar se daria igual? Se a gente fizesse logo o parêntese primeiro. 10 dividido por 2 dá 5. Quanto é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5, que é igual a 25. Ou seja, realmente eu teria o mesmo resultado. Então, essa propriedade me permite, quando eu tenho uma fração elevada a uma potência, elevar separadamente o numerador e o denominador a esse mesmo expoente. Agora, voltando ao enigma da Vitória Régia, o que a gente pode concluir aqui? Que para eu ter metade da minha superfície do lago preenchida, eu vou ter que ter a metade de 2 elevado a 30 preenchido, ou seja, 2 elevado a 30 dividido por 2. 2 sozinho é 2 elevado a 1. Então, para fazer uma divisão de potências de mesma base, basta que eu repita a base e diminua os expoentes. Ou seja, a quantidade de Vitórias Régias que eu vou ter no lago vai ser 2 elevado a 29. Só que a gente viu anteriormente que a quantidade de dias que se passaram é exatamente o expoente da minha potência de base 2. Então, isso significa que vai ser depois de 29 dias que o lago vai estar com a metade dele ocupado, né? A metade da superfície do lago vai estar tomada por Vitórias Régias.